está pensando em comprar um carro usado, vamos ver o que os mecânicos que você paga aí para fazer uma vistoria no carro olham, tá? A gente vai dar uma olhada e vai ensinar como é que faz a vistoria de um carro usado. Então, pessoal, olá, mamozinhos, tudo bem com vocês? Então, a gente vai passar a dica de como vistoriar o carro usado para você comprar. Dicas importantes que a gente vai passar aqui. Primeiro lugar, tem que verificar. Primeira coisa que você vai fazer, buscar o carro de particular ou de loja. Documentação de loja, geralmente a documentação já está vistoriada. O de particular não. Você entre nos sites PRF, Polícia Rodoviária Federal. Tem um campo lá de buscar carro roubado. Com a placa só você consegue ver. Senasp também, com a placa você consegue ver se o carro tem algum pedido ou aviso de roubo, tá? E o Detran. O Detran você precisa do Renavan. No Detran você consegue ver se esse carro já teve recall, se esse carro tá com documento atrasado. O que é? Licenciamento e PVA, tá? Isso aí tudo. E multas. Você consegue ver. O que é importante você saber? O carro com alguma restrição, multa vencida, tá? Multa em processo de apuração, ela não... Você pode negociar com o vendedor depois dele te dar um abatimento e aí quando sair, ela não vai te impedir de transferir. Agora, multa a vencer, multa vencida, PVA vencido, documento de licenciamento vencido, recall não feito. Alguns estados já estão cobrando o recall. Então, São Paulo acho que já cobra o recall. Você não consegue transferir esse veículo. Sem transferir, você não consegue fazer seguro. O carro não é seu efetivamente. Então, em primeiro lugar, confira o documento. Uma dica: os carros em média brasileiros rodam 12 mil km por ano. Carro muito abaixo disso ou carro muito acima, tem que dar uma investigada maior, tá? O carro muito abaixo pode ter sido de uma pessoa que rode pouco, é segundo carro da família. Tem que investigar o quê? Tem que dar uma conversada e ver o histórico do carro. Porque tem lugar aí que o cara consegue adulterar a quilometragem. A pessoa bota um computadorzinho, um aplicativo, tem aplicativos que fazem isso. O cara bota uma tomada OBD e altera lá. Então o carro às vezes tem 100 mil km, o cara bota que tem 60, 50 e o carro já está muito mais rodado. Você pagou gato por lebre. Ou o carro muito rodado. O carro muito rodado pode ter rodado o quê? Transporte escolar, Uber, tá? Então a pessoa rodava muito, então tem um valor já diferente. Então a média é 12 mil por ano. Em Brasília a média é 18 mil por ano, porque lá tem algumas características rodoviárias da cidade que fazem com que a pessoa rode mais distância. Não significa que o carro lá, então o carro lá que tem com 5 anos 90 mil quilômetros, ele é um carro que está dentro da média, tá bom? Então se você vai comprar um carro usado com até 5 anos, 90 mil quilômetros, está dentro da média. Eu desaconselho que se compre carro usado com mais 5 anos ou 60 mil e Brasília 90 mil quilômetros. Mas sou eu, tá? Então eu não sei a condição financeira. Tem gente que vai comprar carro ali com 20 anos de uso, com 100 mil quilômetros que são bons. Tem Toyota Corolla aí com 200 mil quilômetros que não fez nem suspensão, não fez amortecedor, não fez coxinha, tá? Então tem isso aí. Tá? Vamos começar a vistoria pelo lado de dentro. Tá? Fica nesse vídeo até o final, porque vai ter itens aí que você vai ver que não é comum vocês saberem, ou que vocês vão pagar um mecânico que vai cobrar às vezes 500, mil reais e ainda vai inventar alguma coisa para você fazer na mecânica dele, tá? E que você não precisa, ou vai evitar de comprar uma bomba, tá? Painel, vamos começar do painel. Vamos começar do painel. Primeiro lugar, dá uma batidinha, ó, em cada ponto do painel. Esse carro é novo, tá bom? Então, o que você vai ver nesse painel? Se o painel, ele tá íntegro, tá? Se é um painel que tá firme. Se ele estiver oco, solto, não é um painel firme. Quilometragem, você vai ver aqui no painel. Esse carro tem o que? O medidor de voltagem. Se ele tivesse abaixo de 12 volts, significaria que ou a bateria está ruim ou o alternador está ruim, tá? Ele dá a média, então você consegue ver a média que ele está fazendo. Se você pesquisar antes de comprar o carro, você vai ver a ficha técnica. Se estiver muito acima da média, tá estranho. Se estiver muito abaixo, é que o carro tá ruim. O carro tá na reserva, tá? Esse carro é o particular da gente.
tá? Direção, a direção não pode estar folgada. Ela não pode ter folga, ela tem que ser uma direção normal. O peso é o peso do modelo do veículo, tá? Então ela não pode ter folga no volante. Outra coisa, se você andar com ele não pode ficar puxando, tá? Então o ideal é que você dê uma volta no carro. Outra coisa que é uma dica, vá ver o carro sempre em duplas. Uma por segurança e outra porque a pessoa te ajuda e vai mais rápido. Aqui, ligou os faroletes, farol baixo e farol alto. Tem alguém do lado de fora conferindo. Tá bom? Outra coisa, dica boa aqui para vocês verem. Os pedais, tá? Pedal de freio, ele tem que ter uma frenagem contínua. Ele não pode ter tipo uma borracha, como se estivesse apertando uma esponja, tá bom? Pedal de acelerador, ele não pode ter esse movimento lateral. É movimento de acelerar normal. Se tiver embreagem, esse carro é automático. Se for um manual, o pedal tem que ter o mesmo curso até o final. Tá bom? Outra coisa, não pode ter o painel desmanchando por baixo, tá? Não pode ter o painel desmanchando por baixo. Tá vendo que ele tá bem sequinho aqui? Sinal de água aqui. Pode ser infiltração pela parte de baixo. Ou o carro que pegou enchente. Tomem cuidado. A alavanca de marcha no automático, ela tem que movimentar todos corretamente, tá? Tem que ter todos os movimentos que essa alavanca faria, inclusive o câmbio manual. Carro manual, a alavanca ela tem que ter uma folga mínima aqui, ó. Isso aqui, ó. Senão o trambulador, que é uma peça que faz o engate frente, trás, está ruim. Não testem. Ar-condicionado, vocês têm que usar todas as velocidades. Tá gelando? Beleza, o ideal é que fique uns 5 minutinhos gelando, para você ver se tem gás vazando. Cheiro de gás vazando, é um cheiro meio de ovo, tá? Então se o ar-condicionado estiver saindo um cheiro meio de ovo, é gás vazando, tá? Se ele tiver saindo cheiro de umidade, de mofo, pode ser que esse carro não tenha troca de filtro ou esteja sem filtro de ar, tá? Se o painel está todo acendendo, máquina dos vidros elétricos, por exemplo, se o vidro desce e sobe sem movimentos bruscos, sem movimento de trepidação, teste todos. Outra dica importante, traga uma lanterna, tá? Quem vistoria carro tem que ter lanterna. Você tem que ver o seguinte, se os trilhos, tá vendo? Se eles têm ferrugem, sinal de que no trilho, que esse carro pegou enchente, tá? Aqui, a parte da maçaneta, se está quebrado, para ver se tem coisa. As borrachas, se elas estão íntegras, tá ok? Vai olhar o que aqui na parte de trás? Se tem entrada de água, poeira, muita poeira ou muita água dentro do carro, é sinal que esse carro foi mexido. Porta-malas, você vai ver o que? Se ele tá com a luz acendendo, se essa pecinha aqui, ó, se esse gancho estão inteiros, parte do step. Vamos ver. Esse carro é novo, então não tem muito o que ver. Você vai ver se o step já teve rodagem, tá? Se ele tá calibrado. E se o que? Se você for um carro mais usado, você tira o step e vai ver se tem poeira ou água. Também pode ser sinal de enchente. Então, a bateria, você vai ver se... Chegamos no motor, tá? O cofre do motor. Olhar se ele tá íntegro. O que é isso? Se ele tem peças soltas ou fios que não pareçam ser originais. O que é fios que não parecem ser originais? Por exemplo, esse azul, eu poderia desconfiar, tá? Mas é um fio original porque o carro é novo, não tem pendências, tá? Vamos ver se tem vazamento de óleo nas bobinas, tá? Então aqui estão as velas do carro, 4 velas, 4 cilindros, tá bom? Se tem vazamento. Se tem vazamento nos retentores. Retentores é a ligação dessa peça plástica com metálica, tá vendo que não tem vazamento, tá? Se a caixa de ar está presa, tá bom? Então vamos lá. Filtro de óleo, se tem óleo, aqui é o filtro de freio, óleo de freio.
tem vazamento, vazando algum óleo aqui para fora. Aqui é o sistema de refrigeramento do carro, é do radiador, é o líquido de refrigeração. Se ele tiver com muita borra amarela, se ele tiver sujo, é um carro bem usado e que está precisando fazer uma lavagem de radiador. Sistema de radiação, não sei se dá para vocês verem aí, tá vendo aqui? Conseguem ver? Esse aqui tá limpinho, carro novo. Verificar o que? Se esse sistema, se ele está com ferrugem, pontos de ferrugem. Pontos de ferrugem pode ser que o sistema esteja furado, tá? Então olha só o fundo do carro bem limpo, tá vendo? Carro novo. O carro usado estaria com isso aí cheio de barro, só que ele não pode estar amassado ou com muita ferrugem. Muita ferrugem significa carro que pode pegar enchente, tá bom? Então motor íntegro com barulho normal para ponto morto. Agora a parte de lataria, vocês têm que verificar o seguinte: essas laterais, a lateral de fábrica, ela é assim, ó. Aqui, por exemplo, se esse carro tivesse batido aqui, ó, de para-choque esquerdo, ele teria uma solda quebrada aqui, porque é o ponto de deformação assistida do carro. Então isso aqui não estaria mais original, ele teria uma deformação. Então olhem essas partes de soldas laterais. No capô, os pontos de retenção do capô e essa parte aqui, ó, são os pontos de, tá vendo esses buraquinhos? Todo capô tem isso, são os pontos de dilatação e de deformação pré-ajustada de fábrica. Se tiver dobraduras, é sinal que o que? O carro bateu o capô e fez capô, tá vendo? Então às vezes a pessoa fala, o carro nunca foi batido. Você vai descobrir que foi batido, tá bom? Pneu, o pneu em média dura 30 mil quilômetros. Então se a pessoa cuidar do pneu, ela vai estar com 30 mil quilômetros, o pneu chegando no nível de desgaste. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui, se eu acho. Aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, meu dedo aqui, ele tem um indicador de desgaste. Como isso aqui nivela entre essa borracha e esse indicador, é sinal que o pneu deu hora de trocar. Esse aqui ainda tem muita borracha. O carro tem 2 mil quilômetros, aproximadamente 30 a 40 mil quilômetros. Tá, então um carro com 30 mil quilômetros provavelmente terá que em breve trocar os 4 pneus. Então você vai ter esse gasto aí no carro usado. Outra coisa para você fazer, faça esse movimento assim, ó, de força. Carro com folga, tá com problema, pode estar com problema de suspensão. Então se a pessoa te ofereceu o carro já com 30 mil quilômetros, 40 mil quilômetros com pneu trocado, já é uma boa. Esse aqui é a roda dianteira, por isso que eu falo, 2 pessoas olhando o carro. Se alguém for dar uma volta, o carro quando sair, esse eixo aqui, tá? Esse eixo, movimentar para trás ou quando frear, movimentar para frente, pode ter um problema de suspensão. Precisa de uma análise mais aprofundada. Roda traseira, verificar os pneus e fazer isso aqui, ó. Com freio de mão puxada, já dá para verificar se o freio de mão está bom e se tem folga. O pneu movimenta, tem folga. Você vai do outro lado da rua e olha o carro de traseira. Se os pneus estiverem muito abertos ou muito afastados, pode ser problema de suspensão. E outra coisa que vocês têm que olhar, esses vincos aqui, ó, das portas, olhe todos, além de abrir todas as portas e fechar. O barulho tem que ser assim, ó. Lógico que tem barulhos diferentes do carro, mas os 4 barulhos das portas tem que ser iguais, tá? Então esses vincos tem que estar mais ou menos, não importa se tem carro que é fabricado que o vinco é mais largo e carro que é menor, mas eles tem que estar o que? Constantes, senão pode significar uma batida. Se os vidros têm trincos, se a buzina funciona, meu filho está fazendo esse teste aí pra gente, tá bom? Então pessoal, foram as dicas de vistoria de um carro. Tem mais coisas para fazer? Tem. Passar um computador de cheque, então aí teria que ser numa mecânica. Então o ideal é que se leve numa mecânica após a compra. E olhar por baixo. Eu não deitei no chão aqui porque esse carro é novo, eu não vou ter o que mostrar. Mas o ideal é que se deite no chão e olhe. Se tem vazamentos de óleo, geralmente na parte da frente, no meio do carro, porque é onde tem o cárter do óleo.
e se tem vazamentos na parte traseira, próximo ao eixo traseiro. O eixo traseiro é uma barra que liga as duas rodas, porque ali é o ponto onde geralmente fica o tanque de combustível. Nos Hondas, o tanque fica próximo ao centro do carro, tá? Então tem que olhar o centro do carro, tá bom? Essas foram as dicas, fique com a gente, até a próxima. Fui, tchau!